compliance, ele se configura como sendo parte do negócio de um banco, não é? Quando nós falamos em compliance no banco, por exemplo, o banco ele lida com riscos, né? Ele ganha, o negócio dele é arbitrar riscos, riscos de crédito, risco operacional, risco de mercado. E ter a segurança de um compliance, não é? Ter o sistema regulatório sendo cumprido na íntegra é fundamental, né? Nós, particularmente, somos um setor extremamente regulado. Nós temos o Banco Central e outros reguladores que praticamente disciplinam toda e qualquer atividade que um banco faz. E com isso, você ter um setor de compliance, você ter uma cultura de compliance instalada dentro da organização, ela é fundamental porque você pode exatamente saber até onde você pode ir administrando esses riscos. O Banco Original foi o primeiro banco digital do Brasil, né? A tecnologia está no nosso DNA, não é? Nós não temos agências, por exemplo, né? Que é uma característica dos bancos mais tradicionais. E quando você tem que dominar a tecnologia e você tem que fazer tudo de forma virtual e você tem que fazer tudo de acordo com essas novas tecnologias que surgem, né? De contato, de transações, de pagamentos, de crédito, você precisa ter ainda mais o compliance atualizado com essas novas, vamos dizer, com essas novas direções que o mercado bancário tem, não é? Então, é muito importante que o nosso, vamos dizer assim, a nossa cultura de compliance, eu não gosto de falar setor, porque não pode ser só num setor, ele tem que estar dentro da organização como um todo, né? A cultura de compliance ela tem que estar atualizada com essas novas tecnologias, porque a cada dia surgem, não é, novas transações, novas possibilidades, e se isso não estiver real time, up to date, com tudo que está acontecendo, nós podemos estar correndo riscos que nem sabemos. O compliance ele é um elemento fundamental para que as empresas se perpetuem. A tecnologia ela é fantástica. A tecnologia vai levar qualquer programa de compliance para o próximo nível e fazer o programa voar. Mas isso só é verdade se você tiver bons processos na sua base. Você precisa ter bons processos, você precisa saber que o seu risco, que o programa de compliance que você fez, os controles e as medidas de remediação que você fez no seu programa estão adequadas ao seu perfil de risco, né? E que os seus processos funcionam de maneira eficiente. Uma vez que você tem isso, a tecnologia, aí sim, ela consegue levar para o próximo nível, para o nível que é o nível para qual o mundo todo está caminhando. Com tecnologia, você pode, ao invés de olhar uma base, você pode olhar todo e qualquer pagamento que você faça em toda a sua empresa, e nós estamos falando de milhões e milhões, você pode olhar um por um, praticamente em tempo real, e você pode olhar e desenhar algoritmos que detectem o seu perfil, que detectem o perfil de risco de cada um desses pagamentos e vão acionar um alerta para você depois disso. Olha a diferença da escala do que você pode fazer. Eu vou olhar 20 transações aqui como representativos de tudo, ao passo que eu vou olhar todas e, se você quiser fazer, em tempo real, né? Esse é um ponto. Essa talvez uma das coisas que eu acho a grande parte da fronteira. Mas tem outras coisas muito simples que você pode fazer e que ajudam muito. Quer dizer, basta um workflow, por exemplo, para que você automatizar todo o seu programa de compliance. Como o programa de compliance tem muito controle. Vamos falar de dado, né? Nunca tivemos tanto acesso a dados na história do mundo. Conseguimos botar a mão, estamos no começo de uma revolução de dados. É importante, a gente usa isso para compliance, é matéria-prima de qualquer profissional de compliance, é o dado. Ciência de dados, análise estatística disso tudo, que vai para o machine learning. As pessoas gostam de falar machine learning, falar inteligência artificial, é estatística, é regressão. Nós estamos lidando com regressão, tá? E esses algoritmos e os famosos algoritmos que vocês estão fazendo são testes binários que você combina e aplica lá depois. O que é bom é a qualidade do seu teste, a qualidade do dado que você está trazendo. Então, tudo isso é o futuro, eu não tenho a menor dúvida que não é só o futuro de compliance, é o futuro do mundo como um todo. Agora, um erro muito comum
É você achar, tá bom, então agora eu tenho aqui 100 terabytes de dados, deixa eu trancar 5 cientistas de dados lá, eles vão fazer umas fórmulas, eu vou sair com todas as questões de compliance resolvidas. Não é assim que funciona. E não é assim, não vai funcionar nunca desse jeito. Tá? O que você. E não estou nem falando do fator humano. Em geral, porque os cientistas de dados também são seres humanos. Mas eu estou falando o fator humano do profissional de compliance. É você, profissional de compliance, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora são profissionais de compliance, é você, profissional de compliance, que vai chegar nessa sala com não sei quantos terabytes de dado e vai dizer para as pessoas, para os cientistas de dados, o que eles têm que olhar e que correlações eles têm que tentar observar, porque é você que sabe quais são as questões que têm que ser analisadas daquele dado. Não está todo mundo no mesmo estágio. Né? Então, você tem países que têm já um compliance e uma certa cultura de compliance, tanto na parte legislativa quanto cultura das empresas mesmo, que está bem mais desenvolvidos, né, pessoal? Estados Unidos, alguns países da União Europeia. O Brasil, eu acho que está muito bem colocado nisso, se nós comparamos relativamente aos outros. Acho que está seguramente entre os 10 e talvez até entre os 5. Eu acho que é a mesma coisa em relação à empresa. E aí, por que eu fiz essa correlação? Porque eu acho que quanto mais maturidade do programa de compliance, então o que é? Quanto mais madura a legislação do país e a prática do país, mais programa de compliance tem. Quanto mais maduro o programa de compliance, acho que tem mais aceitação de tecnologia, porque assim, as coisas básicas, de certa forma, já estão bem condensadas, bem enraizadas dentro da empresa, e as pessoas passam a buscar maior eficiência daquilo e normalmente, na minha experiência pelo menos, a tecnologia vem nesse contexto. A tecnologia ela é um passo dentro da maturidade dos programas de compliance, ela vem naturalmente dentro dessa maturidade. A primeira coisa que a pessoa... precisamos ter um programa de compliance, vai lá e faz, que é o que muita gente que está nos assistindo agora já escutou, às vezes, algumas vezes na vida. Puta, o que eu faço primeiro? Não é tecnologia, é primeiro. O que ela deveria fazer, eu preciso ver qual que é meu risco, eu preciso fazer minha análise de risco e ver o que eu tenho que desenhar a partir disso. Depois de um certo momento vai vir a tecnologia. Tecnologia só funciona se seus processos são bons. Você só sabe se os processos são bons se eles são adequados ao seu risco. E se você tem, além de ser adequado ao seu risco, você tem eficiência na implementação daquilo. As ferramentas em si, elas são relativamente simples de se fazer. O que é complicado de verdade, lógico, você tem que saber fazer um algoritmo, tal, mas em si, tecnicamente, não tem grandes desafios para você rodar. O grande desafio está em você colocar seu dado direito, achar qual é o dado certo e organizar o seu dado numa forma que seja legível. Quando a gente fala de ferramentas, né, dentro da vida do compliance, e o compliance como parte da vida da empresa, tem uma série de conexões que a gente precisa olhar, às vezes de trás para frente, às vezes de frente para trás. Eu vou dar uns passos atrás para a gente conseguir chegar a uns passos da frente. Né? Quando a gente fala de modificação, o que impacta, o que contribui para a cultura, vamos olhar primeiro o que é a cultura. Né? A cultura nada mais é do que um conjunto de fatores de conhecimento, de práticas, de vivências, de experiências que formam o modo de agir de um certo grupo. E esse grupo pode ser um grupo social, pode ser um grupo empresarial. Então, dentro daquela estrutura empresarial, esse conjunto de práticas repetidas e compartilhadas vão formar uma cultura. Às vezes uma cultura positiva, é o que a gente sempre prega e trabalha com isso fortemente no compliance, e às vezes pode ser uma cultura, inclusive, negativa. A gente vê empresas aí com alto nível de pressão, trato muito rude, muito brusco, e a cultura que vai crescendo ao redor, ela é, da mesma forma, difícil. E essa cultura, pelo menos do ponto de vista técnico, né, ela deveria se moldar, deveria já estar refletida naquilo que a gente chama de valores. Os valores que muitas vezes as pessoas olham na parede da empresa e falam, poxa, esses valores aqui tão bonitos, servem só para estar na parede. Na verdade, aqueles valores, a empresa não tem valores, né? Ela empresta os valores dos seus sócios, dos seus fundadores, que acreditam em alguma coisa, acreditam em certos valores, e eles
de comum acordo, escolhem quais são os valores mais significativos para a vida deles e que vão refletir positivamente naquela organização. Então, com base nesses valores, a gente começa a ver a cultura acontecer. Mas quem consegue agregar valor para falar, peraí, este tipo de transação que você achou proibida, não é proibida. Esse tipo de transação que você achou delicada, ele realmente é delicada porque está faltando só um controle. Então, essa interação do humano ainda com a ferramenta, me parece trazer muito ganho para que a gente, sim, continue crescendo, mas que eu não consigo ver a tecnologia andando por si só e transformando a cultura ou robustecendo de forma bastante eficaz a cultura sozinha. Mas é uma ferramenta que vai ajudar muito, e principalmente nas grandes organizações, a fazer a cultura se perpetuar e se proliferar, né, para que todo mundo possa ter acesso a ela, entender, como a gente teve aqui a oportunidade de ouvir o presidente da empresa, o que ele pensa. Né? A gente está usando aqui ferramentas e tecnologia para levar isso a todos os demais colaboradores. Fazer o certo, né, o Martin tinha falado sobre isso também. Eu posso colocar milhões de pop-ups, posso colocar bilhões de cartazes, posso mandar centenas de e-mails, mas ainda a voz do seu líder, do seu presidente, chegando para você, para o seu grupo, numa reunião relevante, falando, nós vamos vencer fazendo a coisa certa. A gente não quer aqui vencer cortando o caminho, fazendo coisa errada, procurando atalhos. Ainda tem né, aquela questão humana que a gente falou que, inclusive, a pandemia teve lá ainda tem, né, muitas consequências aí do ponto de vista de distanciamento, e uma delas é essa, né, a perda desse contato humano que traz uma influência que move as massas, do ponto de vista de compliance, faz toda a diferença. Se a punição ela fortalece ou se ela cria um ambiente negativo de medo. Eu até vou responder, mas primeiro eu vou dizer o seguinte, não passa por uma liberalidade da empresa punir ou não. A punição ela tem exigência já na Lei 12.846, que traz lá as bases para o programa de compliance, depois tratado no Decreto 84/20, e lá fala, no artigo 42, da adoção das medidas sancionatórias. Na esfera trabalhista, também tem a mesma diretriz, de que se o empregador não aplicar as medidas sancionatórias, ele passa a dar o perdão tácito e automaticamente ele está endossando aquele tipo de comportamento. Então, ainda que eu entenda que a punição ela não cria um ambiente mais positivo, não fortalece a cultura, ela é obrigatória. Aí o ponto é, já que é obrigatória, como eu faço isso de um modo que seja mais construtivo e menos deteriorador ali daquele ambiente de trabalho? O ponto é, ninguém gosta de ter uma advertência, uma suspensão, uma sanção. Isso vai sempre gerar um clima negativo. A forma que isso vai ser feita, e é isso que a gente tem trabalhado muito ao longo dos anos, de como passar essa mensagem, de como instruir, né, a partir de uma consequência que é a sanção, mas de uma forma que a pessoa entenda que ela errou, entenda que a empresa não pode aceitar aquele tipo de conduta e que ela precisa agir de forma diferente dali para frente. Então, para que isso seja construtivo, primeiro, vou olhar a conduta, vou olhar a causa raiz, vou trabalhar em metodologias para que isso não aconteça novamente, vou implementar um treinamento, uma ferramenta, um controle, seja o que for. E com a pessoa em si, eu vou primeiro trazer o dano que isso traz para a organização, para a carreira dela, para a área que ela está, que isso está colidindo com os valores da empresa, e com o ato final, eu vou falar, olha, por consequência, a gente tem uma sanção que tem que ser aplicada. Eu não quero que você olhe pela sanção, quero que você olhe pela correção, pela boa prática, inclusive para buscar que essa pessoa se torne um representante, um embaixador das boas práticas. Falar de ferramenta sem falar de análise de risco é algo absolutamente inconsistente. Que ferramenta eu compro? O mercado vai me trazer um leque enorme. Quanto você tem de orçamento? Eu tenho 10 milhões. Eu vou comprar, talvez, 50 ferramentas que não vão neutralizar o meu principal risco. Exatamente. Então, antes de olhar para a ferramenta, eu tenho que olhar para dentro de casa. Exatamente. Onde está doendo meu calo? Aonde é a minha exposição? Mas eu tenho 50 riscos. Vou endereçar qual é o maior risco, né, pensando em criticidade. E a partir daí, sim, faz sentido eu pensar se a ferramenta custa 1 milhão ou às vezes custa 1.000. E é uma coisa super simples,
que eu endereço um risco que para a minha organização é enorme, mas eu faço, por exemplo, um filtro ou uma trava na área de compras ou na área de licitações. O uso de inteligência artificial no compliance já é uma realidade, eu não diria que é uma novidade. Claro que não é uma realidade para todas as empresas e eu diria que para pequena parte das empresas que trabalham com compliance isso já está acontecendo. Só que ainda precisamos evoluir, e não é evoluir dentro do compliance, mas evoluir do ponto de vista de tecnologias mais acessíveis para que isso possa efetivamente crescer. Inteligência artificial, para mineração de dados, para identificação de desvios, para análise até preditiva de comportamentos, transferência de e-mails em larga escala. O que é isso? Alguma coisa deve estar errada. Então, pequenas coisas que ainda são bastante básicas já ajudam e podem servir para identificar, como a gente falou agora há pouco, né, como um alerta, como red flag, que a gente fala em compliance, e a partir dali você fazer uma análise mais minuciosa.